Desativar por quê? Márcia, seja bem-vinda. Jailson, seja bem-vindo. Glícia, seja bem-vinda. Boa noite, minha irmã Glícia. Boa noite, Edson, Salvino, Lourenço. Só falta a nossa convidada chegar. Érica, seja bem-vinda, Érica. Pessoal, vocês estão me ouvindo direito porque eu estou usando máscara por conta da minha esposa. Boa noite, Edson. Edson, você me escuta bem, Edson? Ademir, seja bem-vinda, Ademir. Só falta a nossa palestrante chegar. Tá bom, obrigado, Jailson. Elis, seja bem-vinda, Elija. Glícia. Boa noite, Ademir. Será que a nossa irmã esqueceu? Ok, Edson, obrigado. Seja bem-vindo, meu irmão Jonas. Obrigado pela sua presença, Jonas. Obrigado a todos vocês pela presença, pessoal.
Ela deve ter esquecido, viu, Glícia? Dê um toque para ela aí, por favor. Opa, chegou a nossa convidada. Chegou a nossa convidada. Boa noite, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Estava apagando aqui um fogo. Está muito bom, graças a Deus. É, Ainda bem que graças você a chegou. Deus, que no fim dá tudo sempre certo. Mas meu menino aqui teve uma crise de choro. É entendível devido à situação energética, né? Meu menino mais É, novo, ele sofre muito com essas questões. Mas graças a é, Deus já consegui acalmar por aqui. Boa que noite, bom. gente. Todos que já estão aqui conosco. Minha irmã, você faça a prece inicial e você já pode continuar, que eu faço a prece final. Certo, meu irmão. Sinta-se à vontade. A live é sua, pode ficar à vontade. Oi, irmã Glícia. Pessoal, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja nos corações de todos vocês. Obrigado pela presença. E a nossa irmã Niedja vai falar hoje sobre a dor e o sofrimento, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos aproveitar e vamos comentar, vamos interagir com a nossa irmã, vamos ficar bem à vontade. Minha irmã pode fazer a prece. Nesse momento, tentemos nos conectar ao Divino Mestre Jesus, aos bons fluidos, aos espíritos de luz que nos rodeiam e todas aquelas energias positivas emanadas tanto por nós quanto por quem vive em prece, em oração por todos nós. Que neste momento a paz, o amor e a bondade seja nosso ponto de partida, que permaneça em nossa mente, em nossos corações e que fecunde em nós a semente maior, que é a semente da esperança e da certeza que com Jesus, com o amor, com essa fé inabalável, triunfaremos sempre, independente da situação e independente das circunstâncias e de qualquer momento. Que jamais nos deixemos levar por pensamentos obsoletos que querem nos atrair para um caminho diferente daquele que nos leve para o caminho do bem. Que o amor esteja sempre presente em nossas vidas e em nossos corações. Hoje e sempre, graças a Deus. Aproveitei e colocou o tanto de remédio, olha. Irmão, é um tempo de muito aprendizado, tanto para quem contrai o Covid, quanto para aqueles que nos rodeiam. Eu sou fidedigna em dizer que o que, por alguns momentos, me rodeia, não é a questão de você, da gente, de eu pegar o Covid, e sim da questão do distanciamento. Para mim, enquanto Niede, o que me assusta mais não é a doença em si, é você ter que ficar distante de todos aqueles. Para a maioria das pessoas, né, infelizmente, é o medo da morte, que, como o Salvino sempre diz, é nossa amiga. E tendo em vista que a única certeza que nós temos realmente é e deve ser uma amiga. Exato. Antes de você começar, eu vou dar uma boa noite aqui à nossa irmã Cíntia, que são duas Cíntias, né?
São duas Cíntias. Então, seja bem-vindo às duas Cíntias. É, Lorena, Serena, com esse nome. É da Jericó, né, essa irmã? Como é o nome dela? É Eu não estou o... conseguindo acompanhar aqui direito hoje. Então, seja bem-vindo e bem-vinda e fiquem todos à vontade para acompanhar nossa irmã, Nied. Nied, pode ficar à vontade, Nied. Isso mesmo. Sempre que quiserem comentar, sintam-se à vontade. Hoje aqui em casa vocês vão ver algumas circunstâncias como essa do boné que eu primei por não fechar a janela nem porta do quarto. Hoje eu deixarei tudo permanecendo aberto devido às questões energéticas da casa onde eu estou morando. Então, para ser uma palestra para todos em geral. Sejam todos bem-vindos. Cláudia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sintam-se todos abraçados. Que a luz divina se faça presente, não apenas agora, nesse momento, não uma palestra, mas um momento de reflexão junto conosco. Irmão Jonatas já começou sintetizando em si o ponto principal do nosso diálogo de hoje, quando ele afirma que a dor não é sofrimento. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Então eu pergunto a vocês, será que dor e sofrimento têm a mesma significação, o mesmo sentido? Será que as sensações que nós temos através de ambos são as mesmas? Será que o que eu trago comigo enquanto dor e enquanto sofrimento é a mesma coisa, é a mesma circunstância, é o mesmo momento? O que é que vocês acham, gente? Vocês aí que estão acompanhando conosco, podem interagir, podem falar que a nossa hoje será um diálogo entre nós. Boa pergunta, viu, Nédia? Irmão, que às vezes nós cometemos essa pequena gafe e eu vou contextualizar exemplificando. Quando eu bato o dedinho no canto de uma mesa. Então, quando eu levo uma pequena pancada, o cérebro automaticamente ele vai trazer aquele sentimento de dor. Ai, doeu. Então, o cérebro ele vai nos mostrar aquela dor física através daquela ação. Então, a dor, ela também, tanto ela pode ser física, como ela pode ser emocional. Então, às vezes você está super bem, você acorda com uma energia boa, você acorda com um sentimento bom e de repente pensamentos como eu sou incapaz de fazer isso, eu não vou conseguir, mesmo que eu tente, eu sou anormal, eu não tenho uma boa convivência. Então, pensamentos como estes podem vir à nossa cabeça. Então, oi. Vou dar uma ideia a você. Você já pode ir acompanhando os comentários aí de Glícia, de Cíntia, e você já vai incrementando na palestra. Isso. É porque primeiro eu vou contextualizar aqui, irmão. Tá até parado os comentários a partir do de Glícia. Glícia, Adriele, Videre, Cíntia. Já para depois eu retomar os comentários delas e ir descendo. Certo? Seja bem-vindo, André. Então, quando a dor ela se manifesta, ela vai ser nada mais que um sentimento momentâneo. Ou seja, a dor ela aparece, machuca, ela fica por alguns momentos, mas depois ela vai embora.
Irmã Glícia citou assim: as dores são nossa oportunidade de aprender e mudar. Na realidade, a dor ela vai ter uma significação menor dependendo da situação. Então, a oportunidade de aprender, a oportunidade de mudar vai ser justamente através de nossas ações. Irmã Cíntia, justamente, ela vai reforçar essa ideia quando ela diz: podemos aprender pela dor ou pelo amor. É muito interessante essa parte de aprender pela dor ou pelo amor. A gente pode partir do preceito de que muitas vezes não, o ser humano, ele tem uma capacidade genial. Se pararmos para pensar, nós não utilizamos nem 70% da capacidade cerebral que nós possuímos. Se formos parar para estudar física quântica, leis de atração, se formos parar para ver o quanto geniais nós somos, enquanto seres humanos, nós não estaríamos, muitas vezes, em um sofrimento que nós mesmos atraímos. Então, essa ideia de aprender pela dor ou pelo amor é uma escolha. A dor, ela vai surgir e vai permanecer quando eu quiser que ela permaneça. Se eu sinto aquilo, eu entendo que aquilo me fez bem e realmente vejo o lado bom daquilo, porque foi que eu senti aquilo, qual a necessidade? Sim, será uma ressignificação que nós daremos àquela dor. Então, aquela dor, ela foi necessária para que eu aprendesse algo. Mas a partir do momento que você se apropria daquele sentimento, ressignifica no mesmo patamar e leva consigo, ali não é uma dor necessária. Por quê? Porque ali deveria ser algo que você deveria tirar uma lição, um aprendizado. Mas o que foi que você fez? Permaneceu naquele mesmo ponto. Então, quando a gente para pensar, como o irmão Jonas disse assim, a dor é necessária. Eu creio que tem gente que só aprende através da dor. Infelizmente, tem gente, e ele ainda traz uma citação de Aristóteles: é impossível aprender sem dor. É verdade. Nesse contexto, então agora vamos citar realmente o sofrimento. Quando a gente diz que o sofrimento, ele realmente vai ser o oposto do sentir dor. Por quê? Mesmo depois que aquela causa daquela dor, daquele sentimento momentâneo vá embora, o sofrimento é aquela parte que você vai guardar consigo. Então, o sofrimento, mesmo que a dor vá embora, aquilo continua com você. Ou seja, você continua na mesma perspectiva. Ou seja, não aprende nada. Então, a partir daí, você pode ouvir, você pode ver, você pode viver as coisas mais incríveis da vida. Mas sempre vai existir uma fagulha que lhe leve lá para aquele momento onde aquela dor iniciou. Vamos exemplificar de uma maneira mais clara. Alguém diz algo que você não gosta e você guarda aquilo consigo. Então, aquilo você pode esquecer por
por algum tempo, por alguns momentos, mas sempre vai existir situações que vai lhe levar, lhe remeter àquele momento. Então, é como uma bolinha. Ela cresce novamente e ela vai explodir em algum momento e você vai voltar para aquela situação com o mesmo sentimento negativo e não vai conseguir tirar a verdadeira significação daquilo que você deveria ter retirado. Então, a dor sem esforço de melhora é dor pela dor. Justamente. Salvino afirmou a dor sem esforço de melhora é dor pela dor. Essa frase dele é totalmente significativa e exemplificável e palpável em todas as letras. Por quê? Se eu sinto aquilo, mas eu não estou apto, não quero mudar nada, estou ali naquele lugar acomodado e não quero viver, não quero ouvir, não quero sentir, só quero continuar com aquele sentimento para mim, de que adianta aquilo? Eu vou continuar naquele mesmo lugar, naquele mesmo ponto, sentindo as mesmas coisas, vivenciando as mesmas situações, porque a lei do retorno é clara. Você atrai aquilo que você emana. Então, se você não quer melhora para si, aquela dor é algo que vai sempre existir. É um sofrimento inalterável, porque ninguém muda ninguém. Ou você muda por si, ou de nada adianta aquilo que você vai sentir. Você vai sentir pelo resto da vida, pela eternidade. Tanto encarnado como desencarnado, mas aquilo não vai fazer muita diferença, porque você não quis mudar, você não quis aprender, você não quis melhorar através daquilo que você sentia. Estou bem, Lourdinha, estou bem, graças a Deus, obrigado. A Lourdinha está perguntando se eu estou melhor. Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, né, irmão? Só retornando aqui a questão do sofrimento em si. Quando eu afirmava que, mesmo que tenhamos condições e tenhamos meios e modos de viver coisas, momentos espetaculares, inesquecíveis, nós não vamos saber nos apropriar dessas situações enquanto permanecermos em uma bolha de sentimentos que trazemos consigo durante muito tempo. São aquelas famosas pedras que nós vamos arrastando conosco, sem ter noção, como eu exemplifiquei para vocês, quando a gente escuta algo que não gosta e a gente guarda para si. Nós temos que ter em mente que aquele sentimento vai permanecer em nós. Mas já pararam para se perguntar, será que nós nos perguntamos se o outro sabe que aquilo nos feriu? Será que o outro entende, sofre, compartilha aquilo que eu sinto? Então, se pararmos para observar por essa ótica, nós vamos perceber que é algo que trazemos conosco muitas vezes e o outro nem sabe que aquilo existe, porque é inerente a ele. Apenas nós sentimos aquilo. Então, nessa perspectiva, nós somos capazes de criar e segurar esse sofrimento por muito tempo. Aliás, o tempo que nós quisermos. Enquanto aquilo servir de gatilho para todos os outros sentimentos ruins que nos assolam, que nos cercam, aquilo é sofrimento. Eu passo por uma dor de uma perda amorosa.
e eu guardo aquilo comigo durante anos. Ao invés de cultivar sentimentos bons, eu trago para mim desejo de vingança, desejo que o outro seja infeliz, desejo que ele seja feliz, mas um dia, sabe lá Deus quando pagar tudo o que me fez. Será que esse débito já não era meu de outras encarnações? E eu estava só tentando equilibrar essa energia e esses débitos que ficaram pendentes? Enquanto isso, eu estou trazendo para mim uma carga desnecessária, sentimentos que não vão levar a lugar nenhum, a não ser uma sequência de desastres amorosos que, em um momento ou outro, tanto vão causar dor quanto sofrimento. Se quiser comentar alguma coisa, irmão, sinta-se à vontade. Tem uns comentários aqui e umas perguntas, viu? Diga, Eu vou, irmão. eu vou fazer aqui a pergunta, deixa eu ver aqui. Se for a de Jonas, eu já respondi essa parte. Ah, aqui. Jonas diz justamente. Pode dizer, irmão. Ó, Jonas diz, Glícia disse que lembra que você fez lá na sua casa o Evangelho. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas hoje, que o telefone está. Você que está. Dos pacientes de câncer terminais, que nos ensina sobre paz de espírito. A dor transforma. É a Glícia que está dizendo. Justamente foi. Dona Lourdinha, é através da dor e do sofrimento que todos procuramos o socorro de Deus, Jesus e dos Espíritos. Eli, a dor e o sofrimento, muitas das vezes, é uma forma de nos moldarmos, não só escolha nossa nesta encarnação. Mas antes de encarnarmos, podemos nos formar de prova, como forma de prova ou expiações. Pronto, são os comentários que já fizeram aqui. Pode ficar à vontade. Jonas lá em cima, ele também perguntou assim, afinal, por que adoecemos? Acho que ele nem talvez tenha afirmado, né? Justamente por a questão de guardarmos conosco tantos sentimentos e tantas situações desnecessárias. Nós vamos só acumulando e aquilo acaba se tornando tóxico dentro de nós mesmos. Quando a irmã Glícia, ela fala sobre viemos fazer o evangelho aqui em casa e saiu justamente essa parte do... A dor é um castigo divino? É não, João. É não. A dor são o fruto do nosso comportamento diante das leis divinas. Justamente. A dor, muitas vezes, ela só é uma forma de alertar que algum mal está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Então, determinadas situações são inevitáveis, mas muitas situações podem ser evitadas. Muitas vezes a gente sucumbe dentro da dor e a gente nem consegue perceber o que realmente é perigo e o que não é. Eu vejo pessoas que se acomodam tanto que esquecem de viver. Verdade. E o sofrimento, ele é inerente à questão das imperfeições que nós possuímos. O sofrimento nós podemos listar como uma poderosa educação para as nossas almas. Por quê? Porque é dali que vão sair as principais lições que devemos aprender. Então, quase sempre é uma questão de escolha
você continuar sofrendo e não aprender. É difícil? É. Mudar é uma palavra tão simples, tão pequena, tão fácil de se falar, mas a mudança, ela requer tanta coisa, tantas pequenas e grandes ações, que se soubéssemos o acréscimo de vida que essa palavra nos dá, nós a tornaríamos algo bem presente e constante em nossas vidas. Então, o sofrimento, diga. Essa mudança, essa palavra mudança que você está falando, ela pode ser substituída por reforma íntima. Também, irmão. Também, irmão. A irmã que comentou, quem foi aí antes de Lindóia? É Mar. Lurdinha disse a dor, deixa eu ver aqui, viu? A dor é o aviso que algo não está bem e precisamos averiguar. É verdade, Lurdinha. Isso. Aí essa irmã aqui, Lidona, ela disse, pensei que fosse Edson, um palestrante. É a irmã de Edson, é Lindóia. Ah, Como eu estava afirmando, o sofrimento, ele nada mais é do que um meio de educar e purificar a nossa alma. Então, aqui seria, como você disse, um passo para adentrar, e termos consciência que a reforma íntima é algo necessário. Então, o sofrimento é uma questão, é um momento para despertar nossa consciência adormecida, como a irmã afirmou aí, que eu até esqueci o nome, de que, Lurdinha. muito bem, Lurdinha, de que precisamos despertar para podermos ascender, nos desenvolver, conseguir ultrapassar determinados limites que nem nós sabemos que nós mesmos impomos. Então, muitas vezes, nos apropriamos de uma dor que não é nossa, continuamos com ela, a alimentamos diariamente, pautamos a nossa vida nela, e no fim das contas, quando a irmã morte bate na porta, nos convida, a gente diz logo que não quer ir. Por quê? Porque os nossos sofrimentos, as nossas misérias, as nossas decepções, como o próprio Evangelho afirma, ele diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus. Então, Deus, ele vem ensinar aos homens também através da dor. Não só como, né, gente? Com certeza. Quando a gente afirma que a dor, quando a gente está no fundo do poço, não existem situações que trazem mais ensinamento e mais lições que você está lá, sozinho, pensando que não tem nenhuma saída. Se tem uma coisa que ensina e que nos motiva, pode motivar a mudança, é o sofrimento. É o jugo leve. É justamente quando temos essa consciência de que precisamos ir até onde precisamos ir para poder tornar tudo um fardo mais leve, a carga mais suave, deixando de compartilhar determinadas coisas que são totalmente desnecessárias. Muitas vezes, a gente, através desses sentimentos,
nós perdemos um pouco da nossa essência. Eu não consigo dizer se realmente é uma perda. Muitas vezes a gente usa Boa noite, Brito. Seja bem-vindo. uma ferradura. A gente usa, não uma ferradura, mas a gente usa uma proteção para poder fugir de determinadas situações que vivemos no passado, nas dores que tivemos. Então, O comentário de Lourdinhas. Já sofri diversas dores, estive quase na porta da passagem. Sofri as dores físicas e da alma. Ou seja, esteve bem pertinho de voltar para o plano espiritual e Deus disse, não, Lourdinha, fique mais um pouquinho por aí que você ainda tem muito que ensinar para a gente. gente, e é uma questão de escolha, justamente. Eu tenho certeza que para chegar aonde ela chegou, ela cultivou sentimentos que não a levou a um lugar muito benéfico. Mas eu tenho certeza que, como o Jonas desafirmou a questão do jugo leve, quando ela conseguiu ter consciência que não era o caminho, que ela procurou a Deus, que ela sentia aquela dor e ela sabia que não existia outro caminho, todos os sofrimentos e as situações, elas amenizam. Como o Edson disse, é uma questão de mudança. Quando a gente quer, nós somos capazes de chegar a qualquer lugar. A única distância que nos separa de onde nós estamos, onde nós devemos chegar, é o desejo, é a vontade de mudar. Se você vê que o vento que te trouxe até aqui não está num lugar bom, então alguma coisa está errada. Você pode mudar. Você não precisa ficar onde você está a vida toda. É uma questão de escolhas. Se temos consciência que tudo é transitório, se nós, enquanto espírita, se nós, enquanto consciência, temos a nitidez de perceber que se a felicidade é transitória, o sofrimento também é uma questão de escolha. Então, tudo depende da condição e daquilo que nós buscamos. Tudo é ensinada. Tudo. Nós temos acesso a informações que muitas pessoas não têm. Então, tudo que nos assola, tudo que nos fazem parte, tudo que faz parte de nós é consistência daquilo que nós vamos compartilhando e vivenciando todos os dias de nossa caminhada. A irmã aqui comentou, Eli, como agradecemos sempre pelas bênçãos, devemos agradecer pelas dores e sofrimentos, pois nos fazem mais fortes, nos lapida, nos limpa, mas é preciso querer. Justamente. Nós somos, como ela falou, nós precisamos ser lapidados. Somos como pedras brutas, muitas vezes mais brutas do que pedras. Seja bem-vinda, minha cunhada. Aliás, Lúcia é lá de Alagoas, minha cunhada. Nossa, seja bem-vinda, minha querida. Então, dependendo das boas e más escolhas que fazemos, que nós não devemos nem classificar como más escolhas. Aquilo que nos traz felicidade é felicidade, e aquilo que a gente tende a pensar como mal, na realidade, é aprendizado. Não conseguimos, muitas vezes, ter essa consciência, como eu já disse, porque nos apropriamos tanto da dor que ela se torna algo que nos cega. Justamente quando
quando Jonas diz, na lei divina não existe a palavra vítima, justamente. Muitas vezes nós passamos a vida toda procurando culpados para as escolhas e os aprendizados que temos. Nos tornamos tão vítimas que somos vítimas até de nós mesmos. Fazemos as escolhas, procuramos os culpados e quando não os encontramos, aí a gente sucumbe nas próprias escolhas e nas faltas de aprendizagem que nós temos. Eu acho muito interessante que uma vez uma aluna minha perguntou assim, disse, professora, você acredita em destino? Na época, eu não entendia, mas foi algo de ímpeto. Eu disse, hoje eu entendo que destino é aquela palavra bonita que a gente dá para aquelas escolhas que a gente percebe lá no futuro, que são momentos de desvaneio, de devaneios, momentos que nos levam a uma aprendizagem maior. E no dia eu lembro que eu disse assim, olha, minha querida, destino é aquela palavra que a gente quer culpar por as coisas erradas que a gente faz. Então é mais ou menos isso. Quando a gente escolhe, nós temos a capacidade de perceber, irmão, o que vai nos levar para um caminho benéfico e para um caminho de aprendizagem. Como eu afirmei, tem gente que só aprende na dor. Tem gente que tá ali com a felicidade na palma da mão, aí diz, vai embora, minha filha. Quer não. Tem gente que atrai para si só aquilo que machuca, só aquilo que maltrata. Então, escolhe. Aí, quando vê que aquilo foi uma situação que não foi muito boa, ela diz, eu passei por aquilo porque eu tinha de passar. É destino. Mas a todo momento, tanto poderia ir como voltar. Mas mesmo assim, é destino. Então, por isso que eu não acredito muito nessa questão de destino. A palavra certa são escolhas. A minha vida, ela é feita das escolhas que eu faço. Se eu estou triste e eu escolho permanecer triste, eu continuarei triste. Mas se eu estou triste e eu decido não estar mais triste, eu não vou estar mais triste. É escolha. 8h14, né, irmã Glícia? Passa rápido. Irmão. Passa muito rápido quando a gente consegue conversar diretamente com as pessoas e passar aquelas ideias que a gente realmente quer passar. Mas você respondeu inspirada, viu? E estava inspirada quando respondeu. Eu tinha até aberto aqui, irmão, a página aqui para poder fazer a leitura de uma parte do Evangelho, viu? Sem querer, eu fui clicar para acender aqui e sair de novo. Mas é rapidinho. Escrevemos o livro da nossa vida todos os dias. Todos os dias, quando a gente abre os olhos, quando abrimos os olhos, temos a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas. Então, todo dia é uma chance nova para novas experiências, novas aprendizagens. Então, que nós tenhamos essa consciência que nós podemos nos melhorar, que nós podemos mudar essa ideia de que nós temos que passar por aquilo que temos que passar. De modo algum. Nós vamos passar por aquilo que nós iremos escolher passar. Determinadas situações são a nós impostas. Claro, gente. Porque tudo, como eu já afirmei em uma parte,
É a lei da atração e vai vir sem que nós percebamos, muitas vezes, pela questão de nós atrairmos. É a Então, isso lei é de ação e inerente. reação. Como é, irmão? É a lei de atração, né? É ação e reação de atração. Justamente. Por exemplo, vocês médiums, vocês atraem os irmãos. Na reunião mediúnica, vocês atraem os irmãos. Por quê? Justamente. O campo mediúnico, ele funciona nessa situação de atrair os irmãos para a reunião. Justamente, meu irmão. E a todo momento nós vamos ter o livre-arbítrio de fazer essas escolhas pautadas naquilo que nós realmente desejamos que cheguem até a nós. Exatamente, Lourdes, é o livre-arbítrio. Só abrir aqui rapidinho, porque eu tenho que fazer uma pequena leitura de uma parte. Eu tinha salvo aqui no computador, mas eu fiz a bondade de fechar aqui sem querer. Mas é assim mesmo. É essa parte aqui que faz considerações a infelicidade real, que é muito interessante a parte que diz assim: para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, como todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consequência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Então, é interessante quando diz que é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Tudo que nos assola chega a nós de uma maneira ou de outra como um aviso daquilo que não está bem. Nossas escolhas, as transformações necessárias, mas que a gente sempre tarda. Precisamos evoluir a todo momento enquanto espíritos. Então, a dor e o sofrimento nada mais são do que consequências dessas ações naturais. Então, para evoluir, é preciso sentir dor. Isso é inevitável. Mas a persistência e a significação dessas dores, que muitas vezes são transformadas em sofrimento, elas vão remeter circunstancialmente às escolhas que fazemos. Então, muitas vezes,
julgamos aquilo que atraímos como infelicidade, como algo ruim. Então, e vemos muitas vezes que não vai nos atingir diretamente. E esse esquecimento das consequências daquilo que atraímos conosco. Então, muitas vezes, pensamos que o sofrimento e a dor são castigos divinos, mas não são castigos. Tem muita gente que diz que a pandemia é um castigo de Deus. É a coisa mais absurda que eu já ouvi, é trazer uma situação de um contexto carnavalesco e dizer a humanidade toda está pagando por um desfile de uma escola de samba. Então zombaram de Deus, aquele grupinho de pessoas fizeram aquilo e a humanidade paga. Tenhamos a consciência que o que nos assola é algo que vem, que nós vemos trazendo conosco há muitos anos. Não é de janeiro, de fevereiro, que tudo começou em março, então quer dizer que foi só um mês de diferença de um acerto para você ter que aprender algo maior? Então quer dizer que o débito todinho se resume a isso? O que nós precisamos aprender é realmente apenas não zombar de Deus. Então a gente mata, a gente maltrata, a gente humilha, a gente menospreza, mas aquele grupo de pessoas é que é o responsável. Estamos acostumados e nos mantemos acostumados a ter a dor e o sofrimento como um castigo que é permitido a todos, mas através de alguns. Se isso nos assola, é porque é algo necessário. Então, paremos com essa ideia absurda de que essa pandemia é miserável, que é uma coisa ruim. Não é. Você pode estar dentro de casa, você pode compartilhar determinados momentos que você não compartilhava, a doença está presente. Mas Deus é sempre misericordioso em qualquer situação. Então, se fizemos algo, se plantamos algo, nós estamos colhendo agora. Então não reclama. Aceita a prova com resignação, com fé. Cadê a fé inabalável que a gente tinha? Então, não nos assustemos com esse sofrimento, porque é algo transitório. Tudo na vida passa. Então, por que é que eu devo sucumbir naquele momento e ficar lá para sempre? Se tudo é transitório, eu também devo aprender, através das circunstâncias, a ser transitório. E que essa fé permaneça dentro de cada um de nós. Lê o comentário dela, pode ler. Deus não castiga. Deus é tão misericordioso que nos dá o livre-arbítrio. Deixa eu coisar aqui, viu? Que tá o livre-arbítrio, mas sabendo que o que escolhermos sempre tem consequências, sejam boas ou ruins. O que plantamos, colhemos, com certeza. E como Jonas fala com veemência, são responsabilidades. São nossas responsabilidades. Não é de um, de dois, de uma parte. É do todo. Nós viemos... Eu acho interessante que tem uma pessoa do nosso grupo que sempre brinca e diz assim, eu sou assim com Deus. Eu acho muito interessante. E parando para pensar, todos nós somos assim com Deus. A diferença, sabe onde está? No coração de cada um. Que esse assim com Deus permaneça independente das circunstâncias e das situações. Porque eu quero permanecer assim com Deus. Então, que tenhamos essa capacidade de entender que é um momento, mas que saibamos aprender, principalmente através do momento. Foi necessário que a dor chegasse, que para muitas pessoas se transforme em sofrimento, para que aprendamos
algo com consistência e levemos para as nossas vidas, para os nossos momentos futuros. Então, nós estamos vivenciando, eu digo aos meus alunos, que não fiquem abismados, não se assustem, porque nós estamos fazendo parte de uma nova história. Muitos não entendem por que é que eu digo isso, mas daqui a 10, 20 anos, estaremos contando essa história aos nossos filhos. Nós fizemos parte desse contexto. E o que nós levaremos conosco é o que vai ser mais importante. Que história eu vou contar? Eu vou contar só a parte do sofrimento? Ou eu vou contar a parte de que eu passei muitos dias distante de muitas pessoas, mas que eu entendi que é necessário amar o próximo, é necessário perdoar mesmo que seja difícil, mas não é impossível. Que eu devo aprender através das circunstâncias e que eu aprendi através das circunstâncias. Que determinadas coisas que eu não gostava, eu aprendi a admirar. E que determinadas pessoas que eu não tolerava, eu entendi que eu preciso delas para poder crescer. Então, a história que eu quero contar é que eu vivi essa parte que faz ser um pouco trágica da história, mas que eu sobrevivi a ela e que eu fiz parte dela de uma maneira positiva. Então, que tenhamos essa mente. Nem tudo que é dor deve ser transformado em sofrimento. Então, que a dor realmente seja algo transitório e que o sofrimento ele transcenda e lhe ensine o que é necessário, mas que assim como a dor, ele também seja transitório. Minha irmã, antes de eu fazer a prece, a pandemia, como você estava falando, ela nada mais é do que a somatória de todo o nosso comportamento diante de muitos séculos. E aí chegou um momento que a natureza não suportava mais tanta energia ruim que nós emanamos para a natureza. Aí chega um ponto de acontecer essa bendita pandemia. A gente pode até, algumas pessoas podem até dizer, maldita, isso é um castigo, mas não. Isso é uma bênção de Deus Justamente. para que a humanidade expurgue tudo que ela implantou na própria natureza. Justamente. E só para encerrar mesmo, tenhamos em mente, Platão ele afirma o homem das frases. Os filósofos que deveriam abrilhantar cada vez mais o mundo, só que muitos se encontram esquecidos. Ele afirma que procurando o bem para os nossos semelhantes, nós encontraremos o nosso. Então é dessa forma que a humanidade deve caminhar. Na força do bem, ninguém fica sem amparo, ninguém fica sem acalento. Verdade. Minha irmã, muito obrigado mesmo, de coração, por você ter aceitado fazer a palestra de hoje. Foi excelente, maravilha. Eu que Já agradeço, meu irmão, eu quem estava precisando mesmo. Acho que toda palestra que eu faço, eu preciso mais ouvir do que falar. Porque é falando que se aprende, é ouvindo. Ouvindo se aprende mais. Mas às vezes quando a gente para estudar e ler algo, a gente aprende muito mais do que transmite. É verdade. Jailson, lá do Pernambuco, ele disse: gratidão, minha irmã, pela maravilhosa palestra. Eu que Paz agradeço a presença de todos. Deus abençoe a toda, em nome de Jesus. De hoje a outra, a palestra com o nosso irmão Jailson, lá do Pernambuco.
Minha irmã, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estão presentes aqui nessa live. Que o Mestre Jesus proteja, abençoe a todos vocês. Então, nós vamos fazer a prece final. E no decorrer da prece, pessoal, vocês podem canalizar a energia da prece para todos e principalmente para aqueles que estão infectados da Covid. No meu caso, e de centésimos de milhares que no mundo inteiro, né? Isso. Então, quem desejar fechar os olhos, fica à vontade. Deus, Pai de infinita bondade, estamos encerrando mais uma vez o nosso encontro semanal de todos os sábados. Hoje, com a nossa irmã Niede, que trouxe uma maravilhosa palestra para todos nós. Abençoe, Jesus, mestre querido, nossa irmã, toda a sua família. Abençoe, Jesus, de infinita bondade, todos esses irmãos, amigos e irmãs que nos acompanharam durante toda a live. Que a família de cada um desses irmãos possa receber a luz do alto, a luz divina, a luz de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo carinho e pelo amor que o Senhor tem por toda a humanidade. Jesus, mestre amigo, médico dos médicos, te rogo, Senhor, a tua bênção de medicamento para todos os irmãos que estão infectados da coronavírus. Que esta bênção, Jesus, penetre nos pulmões, na garganta, principalmente onde o vírus se aloja, e que ele possa receber a energia do mundo maior, para que ele possa, com a permissão de Deus, desalojar de cada um de nós que estamos infectados. E aí eu peço, direcionado à irmã Malba, irmã da nossa irmã Márcia, que está necessitando dessa bênção. Obrigado, queridos irmãos espirituais, benfeitores amigos, trabalhadores do Madre Teresa de Calcutá, trabalhadores de toda a seara do Cristo, trabalhadores do Nova Luz, por mais esse encontro. Obrigado, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, pela tua presença. Obrigado, Deus Pai, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado, Senhor, por esta doutrina. Obrigado por tudo em nossa vida. Que a paz permaneça nos corações de todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, meu irmão. Muita luz e muita paz. Obrigado, irmão. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Uma semana abençoada. Um fim de semana ainda, né? Cheio de luz. E que o Senhor sempre esteja presente em vossas vidas, mas principalmente em vossos corações. Amém.